Olá, bom dia, turminha do sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Max, nossa disciplina é ensino religioso, ok? Bom, semana passada vocês receberam um material, uma apostila, né, e um vídeo também, né, falando um pouquinho do assunto que nós vamos tratar nesse primeiro momento, que é referente ao primeiro e segundo bimestre, tá bom? Então, naquele material, o nosso primeiro assunto é falar sobre mitos, né? Questão dos mitos. E os mitos, eles são um importante elemento em todas as culturas do mundo. Todas as culturas, em todos os povos, né? Eles desenvolveram algum tipo de mitologia, tá certo? As culturas antigas, todas elas são repletas de contos mitológicos e de elementos mitológicos, né? Nós vamos estudar um pouquinho sobre isso então. Por quê? Porque essa questão da mitologia, o mito, ele é extremamente relacionado à questão da religiosidade, tá ok? Então está aqui a nossa tela de abertura, né? Escola Maria Silvia, professor Max Valber Dutra, ensino religioso, tá bom? Vamos lá então. Então nós vamos estudar sobre os mitos de origem, né? O que são os mitos de origem? São aqueles contos, aquelas histórias que os povos antigos criaram, desenvolveram, para que eles pudessem explicar, ou pelo menos tentar explicar, como surgiram as coisas, como surgiu o mundo, como surgiu a natureza, como surgiu os animais e o próprio homem. De onde vem tudo isso, qual a origem, quem fez, quem não fez, como é que tudo o que existe hoje, os elementos naturais, surgiram. Então, essa é a questão que nós vamos tratar, os mitos de origem, que são histórias que tentam explicar isso, ok? Aqui tem algumas cenas, algumas figuras, algumas gravuras que tentam mostrar sobre essa questão da origem, da mitologia, dos mitos de origem, ok? Então, o que são mitos? Como eu falei, os mitos são histórias que tentam explicar, né, algum fato que naquela época, pela questão ainda da antiguidade, algumas questões ainda não haviam sido esclarecidas cientificamente. Então os mitos, eles surgem para explicar questões que os homens, que as pessoas, que o ser humano ainda não tinham uma explicação melhor. Então eles criaram essas histórias, não é? Os mitos servem então para fazer esse link, né, essa ligação entre a realidade vivida e aquilo que eles não conseguiam saber exatamente como era, né? Então, por exemplo, vou dar só um exemplozinho para vocês aqui rapidamente. O raio. O raio, nós sabemos hoje, a ciência, né, a física e as disciplinas que estudam esses fenômenos, né, naturais, nos explicaram cientificamente como é que acontece um raio. Né? As nuvens, né, carregadas, elas se chocam umas com as outras, e desse choque sai uma faísca. Assim como a gente às vezes pega pedra para bater uma pedra na outra, não fica saindo umas faísquinhas? Pois é, uma nuvem carregada e outra nuvem carregada, elas se chocam, e desse choque sai o raio. Bom, isso nós sabemos hoje. Mas na antiguidade, os homens viam os raios acontecendo, né, no meio de uma tempestade, e não sabiam explicar. E o que eles então elaboraram? Há um Deus, há uma divindade, né, que está lá e que está mandando esse raio. Então o raio era visto como uma manifestação de uma divindade. Por exemplo, tem o filme que todos vocês já devem ter assistido, o filme dos Vingadores. Lá no filme dos Vingadores tem um personagem que é chamado o Deus do Trovão. Quem é? É isso mesmo, o Thor. Né? O Thor é o Deus do Trovão.
justamente por isso. Vocês lembram lá que ele roda o martelo e atrai o raio? Pois é. Então, o Thor, naquele filme, na mitologia nórdica, né, o Thor é este personagem, esse deus que está por detrás do raio, tá bom? Vamos lá então. Existem diversos tipos de contos, né, que estão relacionados junto com os mitos, que são os mitos, a lenda, os contos e as fábulas. São tipos diferentes de histórias, tá bom? No conteúdo de vocês aí explica sobre isso, tá? O mito, ele é a história que justamente explica esses fenômenos, e há divindades, há deuses por detrás dos mitos, né? As lendas são histórias, são narrativas criadas pela cultura popular, né? pelo conto, pelo imaginário popular. As pessoas criam essas lendas, essas histórias, e que não tem muito nexo com a realidade, né? As lendas, elas têm uma realidade local, às vezes, né? Uma determinada vila, uma determinada cidade, um determinado rio, uma determinada montanha, né? Que existe realmente, mas naquele rio, naquela vila, naquela montanha, aconteceu um fato misterioso, místico, que as pessoas não conseguem explicar e que envolvem elementos que não existem. Isso é uma lenda, né? A lenda, por exemplo, na região da Amazônia, existe a lenda do boto, né? Que diz que nas vilas, nas pequenas vilas, na noite que há festa, um boto, né, sai do rio e vira um homem, e esse homem vai naquele vilarejo, ele conquista uma mulher, né, leva, e aquela mulher engravida, e então nasce o bebezinho que é filho do boto. Né? Quando não conhece o pai, diz que é filho do boto. Bom, então vocês vejam, há um rio, há uma vila, há uma festa, são elementos reais. Mas há um boto que vira homem, isso não é um elemento real, isso é uma lenda, ok? Existe o conto. O que é conto? O conto são histórias que são criadas, né, e que não tem nenhum nexo com realidade. Por exemplo, a história dos três porquinhos, a história do Chapeuzinho Vermelho, etc. Né? Esse tipo de história são contos infantis, geralmente, que não tem nenhum nexo com a realidade. E existem as fábulas. O que são as fábulas? As fábulas são também histórias. Nas fábulas, geralmente, estão envolvidos animais, e esses animais, eles têm características humanas, eles falam, eles têm sabedoria, eles têm inteligência, ou eles têm preguiça, eles têm um jeito de querer tirar vantagem de tudo, etc. Então as fábulas também, elas apresentam no final uma lição moral, tá bom? Então vocês vão receber, depois desse vídeo, vocês vão receber um link onde tem cada um dessas histórias, tá? Vocês vão assistir uma lenda, que é a lenda do Saci Pererê. Vocês vão assistir um conto, que é o conto dos três porquinhos, e vão assistir uma fábula, que é a fábula da formiga e do grilo, parece, se eu não estou enganado, do gafanhoto, alguma coisa assim, é um desse bicho aí, tá bom? Vocês vão assistir depois. Bem, gente, então, deixa eu ver o que nós temos mais aqui. Os mitos, eles têm um nexo, tem a ver com os textos escritos, né? Isso no aspecto religioso, né? Porque os seres humanos desenvolveram essas histórias e depois essas histórias começaram a ser escritas dentro das religiões, né? Essas histórias que apresentaram a origem do mundo, o Deus que criou aquilo. Então, o mito, ele vem antes da escrita, né? Então, primeiro surge o mito, o conto mitológico, e depois do conto mitológico surge o texto escrito, ok? A gente vai falar sobre texto escrito na próxima aula, ok, gente? Deixa eu ver aqui, tem uma atividadezinha para vocês fazerem aí, deixa eu explicar rapidamente. Essa atividade vocês podem fazer de duas formas, tá? Vocês podem imprimir a página que tem a atividade,
E aí, depois de imprimir, vocês respondem e colam essa página no caderno, tá? Ah, mas eu não tenho como imprimir, eu não tenho impressora, ou a impressora da minha casa está com defeito. Não tem problema. Aí você vai pegar, olhar no celular, todas as questões, vai escrever as questões todas no caderno, e depois de escrever você responde, tá bom? Então você pode imprimir e colar no caderno, mas se não tiver como imprimir, você copia tudo no caderno, tá bom? Então são essas questões aqui, e tem uma pesquisa que você também pode fazer nessa folha que você imprimiu ou fazer no caderno, tá bom? Já direto no caderno, né? Então diz, pesquise e copie no caderno uma lenda ou um mito. Uma lenda ou um mito. Você vai pesquisar aí no celular, não é? Alguma lenda que você gosta, algum conto, alguma fábula, e copiar toda ela no caderno, tá bom? E colar uma figura ou fazer um desenho que esteja relacionado a essa história que você copiou, tá bom? Então você vai responder as perguntas, vai fazer essa segunda atividade aqui, que é de pesquisa, tá bom? E deixa no caderninho aí, que depois a gente vai pedir para dar o visto e avaliar a atividade de vocês, ok, gente? Então por hoje é só, tá? Cuidado com as tarefas, façam direitinho aí. Tchau, tchau para vocês, até semana que vem, sexto ano.